Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um conteúdo de arquivologia para sua prova de escrivão da Polícia Federal. Se você chegou aqui de paraquedas, não está entendendo nada, muito prazer, o meu nome é Serena Alves, eu sou professora de arquivologia do Direção Concursos e diante do adiamento da prova de escrivão da Polícia Federal, eu resolvi continuar te acompanhando, né? A gente vinha aí com um projeto de 50 questões de arquivologia comentadas e logo que o projeto terminou, a prova foi adiada. Então eu perguntei para vocês lá no meu Instagram, né, pessoal, o que vocês querem que eu continue trazendo aqui para vocês continuarem animados, né, até a prova, para vocês não desistirem, né, continuarem aí com essa força, né, que vocês vinham aí desde janeiro, pelo menos, né, quem começou a estudar quando saiu o edital e pessoal que vinha aí de anos de estudo, né. E aí o pessoal falou, professora, comenta a Lei 8.159 de 91. Coloquei aqui no YouTube, Lei 8.159 de 91, comentada, né, todos os artigos, falei quais são os principais artigos, o que você tem que prestar atenção em cada um, como é que o examinador vem cobrando esses artigos. Além disso, fiz uma análise de como eu acho que a prova de arquivologia pode vir, né, será que o examinador vai continuar cobrando os concursos, os conteúdos antigos ou não? Será que ele vai partir, né, para uma cobrança de conteúdos novos, cobrando normas de descrição, CIGAD, EARC Brasil, né? Como é que vai ser? Então fiz essa análise, tá no YouTube para você. Além disso, pessoal, ainda falei a partir dos temas cobrados no edital da Polícia Federal, quais são os pontos mais importantes de cada tema. Então, princípios arquivísticos, qual que é aquele princípio que você deve dar mais atenção? Então, fiz essa análise do edital inteirinha, está disponível aqui no YouTube para você. E agora, né, vim com outra novidade aí, o pessoal pediu demais para eu comentar as questões de arquivologia da prova de 2013 e de 2018. Então, hoje nós vamos fazer a prova de 2013, se você não fez ainda, né, eu acho que é bacana você baixar o arquivo primeiro, fazer, e aí depois você assiste os meus comentários, porque o objetivo é que você treinar, né, como se fosse um simulado mesmo. E além de todo esse conteúdo, nós fizemos 4 simulados aqui, simulado nível fácil, intermediário, difícil e muito difícil. Se você quiser os links, está lá no meu Instagram, na minha bio, todos os links dos simulados e os gabaritos comentados estão aqui no YouTube. Então, você pode fazer todos e tal, para treinar, para ver qual que é o seu nível aí em relação à arquivologia, para chegar na prova de escrivão, ó, super competitivo. Porque concurseiro que é concurseiro não é arquivologia não, hein, pessoal? Mesmo com os conteúdos novos, então fica de olho. Bom, então, né, vamos fazer aqui hoje a prova de 2013, né, vamos ver como é que a prova de 2013 foi cobrada em relação à arquivologia, como é que as questões foram cobradas. Imagina se a prova de 2021, né, for com a mesma estrutura. Então é bacana, né, que a gente treine, é bacana que a gente se coloque numa posição, né, de prova mesmo. Olha, beleza, 12 questões de arquivologia, prova de 2013, 12 questões, prova de 2018, 12 questões, então a prova de 2021 pode vir sim com 12 questões. Então vamos imaginar que essa aqui é a nossa prova? Vamos imaginar? Faz aí, quando você terminar de fazer, vem aqui assistir os meus comentários. Se você quiser, o link tá aqui embaixo, tá, pessoal? Você também pode pegar lá no meu Instagram. Vamos lá, então, para a questão número 1 da nossa prova? Se você quiser os meus contatos, tá tudo aí na primeira página para você. Vamos para a questão número 1. Professora, essa prova foi muito difícil? Nossa, pessoal, essa prova... Se um aluno de arquivologia do Direção Concursos pegar essa prova aqui, ele destroça, porque tá muito tranquila, muito tranquila. Não é assim que eu tô imaginando a prova de escrivão da Polícia Federal, não. Eu tô imaginando uma prova, né, com conteúdos novos, sim, cobrando normas de descrição, sim, cobrando sistemas e redes, cobrando CIGAD, cobrando EARC, cobrando documentos digitais. Eu tô imaginando uma prova assim. Então essa aqui, pessoal, seria uma prova de nível fácil, tá bom? Seria com certeza uma prova de nível fácil. Então vamos lá? Primeira questãozinha. Tá aí na tela para você, se você não estiver enxergando, baixa aí, por favor, o arquivo. Pessoal, o princípio arquivístico fundamental para a organização dos documentos é o princípio temático, também conhecido como princípio da proveniência. E aí, o que você está achando? O que você acha? O princípio arquivístico fundamental para a organização dos documentos é o princípio temático, que também pode ser chamado como princípio da proveniência? Pessoal, olha só, assim... complicado, né?
Primeiro que essa hierarquização de princípios não existe, mas se a gente fosse elencar, o princípio arquivístico fundamental para a organização dos documentos não seria esse princípio temático ou o princípio da pertinência, não. Porque o princípio temático ou da pertinência, ele vai falar, pessoal, pra gente que os documentos, eles têm que ser reclassificados de acordo com o seu assunto, né? Sem levar em consideração a proveniência, sem levar em consideração, né, a classificação dos documentos. Então, esses documentos, eles teriam que ser reclassificados de acordo com o seu assunto, com o seu conteúdo, com o seu tema. E aí não levaria em consideração que a instituição X que produziu esses documentos, né? Aí é complicado você manter uma organização dessa forma, né, pessoal? Esse é, inclusive, um princípio que está em desuso. Se a gente fosse elencar, fazer essa hierarquização, né, de qual o principal princípio, com certeza é o princípio da proveniência, porque é ele que vai fazer uma organização mais ampla possível, que é manter os documentos que foram produzidos ou recebidos por uma instituição juntos a ela, sem misturar com outras instituições, né? Então, essa questão está incorreta, o princípio da pertinência, né, ou o princípio temático, ele não é o princípio fundamental, inclusive ele é um princípio que está em desuso, tudo bem? Princípio que está em desuso. Então, a questão número 1 aí, incorreta. Vamos para a próxima? Julgue os itens seguintes no que se refere à classificação e à tabela de temporalidade de documentos. Definir a destinação final de determinado documento de arquivo é estabelecer o seu prazo de guarda nos arquivos correntes e intermediários. Pessoal, para responder essa questão, você tem que saber o que é destinação final. Olha só, nós temos os arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes, certo? Os documentos, eles são criados e recebidos no âmbito dos arquivos correntes, né, que são os nossos setores de trabalho para desenvolver atividades da instituição, né? Surgiu uma atividade que precisa ser desenvolvida, eu crio um documento para registrar as informações. Ou eu recebo um documento com as informações já registradas para dar algum andamento interno, certo? Isso é no arquivo corrente. Aí, do arquivo corrente, pessoal, depois que esses documentos cumprem as funções pelas quais eles foram criados, eles podem ser eliminados, tá? Podem ser eliminados diretamente do arquivo corrente. Aí, Zé fini, acabou o papo, tá bom? Documento eliminado, cumpriu as funções, eliminado. Se ele não for eliminado, eu ainda tenho duas possibilidades. Ele pode ser transferido para o arquivo intermediário ou ele pode ser recolhido para o arquivo permanente. Se ele for transferido do arquivo intermediário, para o arquivo intermediário, quer dizer o quê? Quer dizer que esses documentos cumpriram as funções pelas quais eles foram criados no arquivo corrente, né? As funções primárias foram atingidas, o objetivo inicial foi atingido, mas esse documento ele vai ser transferido para o arquivo intermediário porque ainda há uma possibilidade de uso para ele. Aí ele vai ficar lá no arquivo intermediário, já não é mais responsabilidade das pessoas que produziram, que receberam aqueles documentos, que mexeram com esse documento para desenvolver uma atividade, eles são de responsabilidade do pessoal do arquivo intermediário, que vai proporcionar o acesso a esses documentos, caso o pessoal lá do arquivo corrente necessite, tá bom? Então, eles podem ser transferidos para o arquivo intermediário. Bom, do contrário, eles vão ser recolhidos para o arquivo permanente, diretamente do arquivo corrente. Por que esses documentos seriam recolhidos diretamente para o arquivo permanente, professora? Por que eles não passam pelo arquivo intermediário primeiro? Bom, porque esses documentos, após cumprirem as funções pelas quais foram criados, já está claro, já está óbvio que eles têm que ser recolhidos. Eles não vão precisar ser consultados mais, eles não têm mais aquela função primária, ainda que diminuída, né, no arquivo intermediário. Eles já nasceram ali, né, eles nasceram com valor primário, certo? Eles nasceram com valor primário, mas eles já têm características ali de documentos de valor secundário. Então, é só o prazo mesmo deles cumprirem as funções pelas quais foram criados, eles já podem ser recolhidos lá para o arquivo permanente, para que documentos, instrumentos de pesquisa possam ser produzidos, né, a partir desse conjunto documental, para que esse conjunto documental seja disponibilizado para acesso, né, de interessados, já que esses documentos possuem características históricas, culturais, probatórias ou informativas, né? Então, esse recolhimento ele pode acontecer, sim, diretamente do arquivo corrente. Bom, se os documentos forem eliminados do arquivo corrente, ok. Se eles forem transferidos para o arquivo intermediário, pessoal, após o prazo, né, que a tabela de temporalidade define para que eles fiquem lá no arquivo intermediário, o que vai acontecer? Esses documentos vão receber uma destinação final, que é o que a questão está falando. Essa destinação final, pessoal, ela tem duas possibilidades. Os documentos podem ser eliminados ou podem ser recolhidos. Então,
Documento no arquivo corrente, transferido para o arquivo intermediário. No arquivo intermediário, após cumprirem esses prazos, os documentos receberão uma destinação final. Quais que são as possibilidades dessa destinação final, pessoal? O recolhimento ou a guarda permanente, tá bom? O recolhimento não, a eliminação, a guarda permanente. A eliminação ou o recolhimento para a guarda permanente. Então, a questão coloca aí pra gente que definir a destinação final de determinado documento de arquivo é estabelecer o prazo de guarda nos arquivos corrente intermediário. Definir a destinação final, pessoal, não é estabelecer os prazos de guarda para os arquivos corrente intermediário, é definir se esses documentos serão eliminados ou recolhidos para o arquivo permanente após terem cumprido os prazos no arquivo corrente e no arquivo intermediário, tudo bem? Quem define os prazos para o arquivo corrente e para o arquivo intermediário, de acordo com a definição dada pela questão aí, é a própria tabela de temporalidade. Ela que vai falar, esse conjunto documental vai ficar por tanto tempo na fase corrente, por tanto tempo na fase intermediária, depois vai ser eliminado, ou vai ser recolhido, ou vai ser diretamente eliminado do arquivo corrente, tudo bem? Então, é a tabela de temporalidade que vai fazer isso aí. A destinação final, especificamente, vai determinar se os documentos serão recolhidos ou se serão eliminados, depois do arquivo intermediário. Então, questão número 2, incorreta. Questão número 3, pessoal. Julgue os itens seguintes no que se refere à classificação e à tabela de temporalidade de documentos de arquivo. O Departamento da Polícia Federal... Ai, até arrepiei, ó, professora. Não, eu também, gente. Gente, eu vivo isso com vocês. Eu recebo tantas mensagens de tantos alunos falando, professora, esse é meu sonho, você está me ajudando a trilhar o meu sonho, a seguir o meu caminho. Eu fico muito feliz. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna, até postei lá no Instagram, de um aluno, eu acho, não lembro direito, falando, professora, eu terminei o curso agora e o curso foi leve, eu aprendi a matéria de forma leve. Ou seja, eu não só estou conseguindo ajudar vocês, né, a estudar, assim como outros professores fazem, mas eu estou conseguindo fazer com que esse processo seja leve. A gente tem tanta matéria tão complicada, né? Então, o curso de arquivologia de escrivão lá do Direção é bem engraçado, né, pessoal? Eu costumo brincar muito com vocês para realmente tornar, né, esse processo o mais leve possível. Óbvio, a gente fala sério, mas tem sempre umas brincadeiras ou outra, né, que a gente utiliza como método, né, para que você realmente esteja se sentindo bem cursando o curso, para que você esteja aproveitando, né, esse processo. Então, fico muito feliz quando eu recebo essas mensagens de vocês aí, só para compartilhar esses momentos que é muito bacana. E quando a gente vê uma questão dessa aqui, né, pessoal, falando diretamente da PF, uma questão da prova da PF, mas falando diretamente da PF, chega a arrepia, né? Eu tô com vocês junto nisso aí, sei como é que é. Bom, o Departamento da Polícia Federal, ele deve utilizar a tabela de temporalidade de documentos de arquivo elaborada pelo Conselho Nacional de Arquivos para avaliar os documentos de arquivo produzidos e ou recebidos por sua atividade MEI? Pessoal, a Polícia Federal faz parte do Poder Executivo Federal. Os arquivos do Poder Executivo Federal, eles vão seguir, né, essa tabela de temporalidade, esse plano de classificação, né, elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivos, né. Não é que é obrigado a seguir, tá bom, pessoal? É que essa tabela de temporalidade e esse plano de classificação existem, eles foram elaborados para o Poder Executivo Federal e os órgãos os órgãos, né, as instituições desse poder, eles podem utilizar essa tabela, é uma excelente tabela e vai fazendo as alterações ali de acordo com as especificidades de cada instituição, tudo bem? Então isso vai acontecer com a Polícia Federal e a gente tem aí uma questão certinha. Questão número 4. Julgue os itens seguintes no que se refere à classificação e à tabela de temporalidade de documentos. O instrumento elaborado para a classificação dos documentos de arquivo é o plano de destinação. Acabei de receber uma dúvida lá no meu Instagram, pessoal, de uma aluna perguntando, professora, esse plano de classificação é o mesmo... De uma aluna não, pessoal, acho que foi um aluno. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Vou falar até o nome aqui do aluno para ele não ficar triste comigo. Foi o Pedro Henrique. Pedro Henrique colocou assim: bom dia, professora. Estava resolvendo as questões da prova de 2013 da PF e uma delas diferenciou o plano de classificação do plano de destinação. Mas já vi outras questões que tratam os dois institutos como a mesma coisa. Então, há diferença entre o plano de classificação e o plano de destinação? Bom, pessoal, há diferença sim. Vou resolver essa questão aqui para o Pedro, especialmente, tá? Que me mandou essa mensagem agora aqui, na quarta-feira, feriado de manhã. Vamos lá. O instrumento elaborado pela classificação dos documentos de arquivo
É o plano de destinação de documentos? Pessoal, essa questão está incorreta. Por quê? Pedro, te respondendo. Plano de classificação é uma coisa, plano de destinação é outra. Ainda que eles estejam ali na mesma estrutura, né? Por exemplo, o plano de classificação que eu acabei de falar para vocês, né, do Conselho Nacional de Arquivos, que o Poder Executivo Federal utiliza, ele é assim, uma parte dele é o plano de classificação, que tem o código e a classe. A outra parte é a tabela de temporalidade, numa mesma folha, tá, pessoal? A tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade é arquivo corrente intermediário. E aí tem uma partezinha que tem a destinação final, que é o arquivo corrente, o arquivo permanente e a eliminação, as duas possíveis destinações finais. A parte que tem o código e a classe é o plano de classificação. A parte que tem o tempo, né, dos arquivos correntes intermediários é a tabela de temporalidade. A parte que tem a destinação final é o plano de destinação. Então, cada partezinha, ela tem um objetivo, mas é tudo numa mesma estrutura. É muito comum a gente ver planos de classificação e tabelas de temporalidades estruturadas desse jeito, tá bom? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O plano de classificação vai determinar qual é o código e qual é a classe. O plano de destinação vai definir qual que é a destinação final do documento, tá bom? Então, eles não são a mesma coisa. Quando a questão coloca que o instrumento elaborado pela classificação dos documentos de arquivo é o plano de destinação, a gente está tendo uma questão aqui incorreta, porque, na verdade, é o plano de classificação e não de destinação, tudo bem? Então, Pedro, questão número 4 incorreta por causa disso aí. Questão número 5. Com relação à preservação e conservação de documentos de arquivo, julgue os itens que se seguem. Pessoal, eu queria chamar a atenção para essa questão. Nós estamos fazendo uma prova de 2013. Provavelmente, no edital lá de 2013, eu não cheguei a dar uma olhada, falando bem a verdade para vocês, mas provavelmente no edital lá de 2013, pessoal, a gente tinha esse conteúdo, conservação, preservação e restauração. No nosso edital de 2021, nós temos só a preservação dentro das funções arquivísticas sendo cobradas para você. Então, ele coloca lá no seu edital, funções arquivísticas, são 7. Dentro das funções arquivísticas, nós temos a preservação, é uma das 7 funções arquivísticas. Então, o examinador, ele não vai cobrar esse tipo de coisa aqui para você, não. Porque ele só vai cobrar isso aqui quando ele cobrar conservação, preservação e restauração de documentos. Mas vamos fazer a questão, tá bom? Vou até passar meio rapidinho aqui, porque isso aqui não vai cair para você. Bom, com relação à preservação e conservação de documentos de arquivo, julgue os itens que se seguem. A principal medida para preservar documentos em suporte papel é a encapsulação. Pessoal, o que acontece? A encapsulação, para começar, não é uma medida de preservação. A encapsulação, ela é uma medida, pessoal, de restauração. O documento já foi ali zoado, todo estragado ali, aconteceu alguma coisa, ou por manuseio, ou por agentes externos, né, intempéries, insetos, coisas assim, produtos químicos. Então, o documento ali já foi deteriorado. Aí a encapsulação vai agir, né, para proteger aquele documento, para fazer com que aquele documento volte ao estado original. É uma ferramenta que a gente utiliza. É basicamente você pegar o documento, envolver em um tecido, né, especial e colar as bordas desse documento, enfim, vai fornecer uma proteção ali. E aí, pessoal, é uma medida de restauração, não é uma medida de preservação, então a questão já está incorreta por aí. Não quero que você foque nessa questão, porque não é nosso foco para a PF de 2021. Pessoal, questão número 6, com relação à preservação e conservação de documentos de arquivo, julgue os itens que se seguem. Para preservar, mais uma vez, né, preservação e conservação de documentos, mas vamos ver se a gente absorve alguma coisa aqui. Para preservar e conservar documentos de arquivo, é necessário desenvolver ações nos momentos de produção, de tramitação, de acondicionamento e de armazenamento físico, independentemente do suporte documental utilizado. Pessoal, quando eu preservo documentos, quando eu conservo documentos, quando eu tenho medidas, né, de preservação e conservação, elas realmente têm que ser observadas desde a produção, né, a tramitação, o próprio acondicionamento e o armazenamento dos documentos. Por que eu tenho que pensar isso na produção? A escolha do tipo de papel, por exemplo, vamos supor, né, que eu produzo os documentos em suporte papel. A escolha do tipo de papel é importante, né, para a gente prever, né, se esse documento vai ter uma vida útil longa ou não. Vamos supor que é um documento permanente. Se ele for produzido num papel que possui um material, né,
ruim, essa informação ela não vai durar registrada ali. Então, tem que pensar na preservação dos documentos, na conservação, desde a produção documental, tudo bem? Na tramitação, quando é que eu penso? Poxa, no manuseio, no uso desses documentos, né? Se eu tiver com, por exemplo, café em cima da minha mesa e derramo num documento, pô, eu vou estragar o documento, a informação vai se perder ali. Então, eu tenho que pensar na conservação e na preservação, né? Quando eu estou utilizando ali os documentos, né? Quando eu estou comendo perto dos documentos, quando eu estou manuseando incorretamente esses documentos. No acondicionamento, ora, a forma que eu acondiciono o documento importa na sua preservação, né? Se eu pegar os documentos e colocar, por exemplo, dentro de um invólucro molhado, né? Em relação ao acondicionamento, ou de uma caixa molhada em relação ao armazenamento, eu vou estar ali proporcionando, né, um ambiente inóspito para aquela documentação, né? A informação ela vai se perder, vai haver a proliferação de fungos. Então, o que eu quero dizer com isso tudo para você, né? Te mostrei que eu tenho que pensar na conservação e preservação em todos os momentos, em todo o ciclo de vida dos documentos, né? E aí, só que ele fala, né, que essa preservação e conservação, nessas atividades que eu desenvolvo, independe do suporte documental utilizado. E aí, pessoal, realmente, né, eu tenho que fornecer, né, essa preservação e essa conservação, independente se a minha informação foi registrada numa folha de papel ou se ela foi registrada num tecido. Eu realmente tenho que preservar e conservar da mesma forma. Lembrando que preservação e conservação e restauração, né, tem diferenças. A preservação, pessoal, ela vai envolver medidas normativas, né, que eu vou ter que estabelecer para que esses documentos não cheguem a precisar de restauração, né? Então, a preservação ali é, por exemplo, a construção de uma norma que vai falar como é que eu vou manusear os meus documentos. A conservação é o ato em si, né? A aplicação da norma, né? São medidas que eu tomo para manter aquele documento protegido. E a restauração, ela só vai acontecer quando o documento já foi deteriorado. Só para colocar essa questão para você, porque eu acho que foi a Jéssica, uma aluna também muito ativa, sempre pergunta bastante. Acho que foi a Jéssica Richter Torrado que me mandou essa dúvida ontem sobre conservação, preservação e restauração, e aí já tô respondendo aqui. Acho que foi a Jéssica mesmo, tentei achar aqui rapidinho, mas não encontrei não. Bom, pessoal, dito isso, né, questão número 6 certinha, e a gente vai para a próxima questão, né? Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Professora, tá aí meio torto. Vamos lá, arrumei. Bom, acerca da arquivologia, de forma bem geral, né, julgue os itens a seguir. O arquivo do Departamento da Polícia Federal, arrepiei de novo, você arrepiou daí? Bom, o arquivo do Departamento da Polícia Federal é constituído de todos os documentos produzidos ou recebidos no âmbito do cumprimento da missão institucional. Até aí, beleza, né, pessoal? O tratamento desse arquivo deve ser feito de acordo com as orientações do Conselho Nacional de Arquivos. Bom, pessoal, o Conselho Nacional de Arquivos, o Conselho Nacional de Arquivos, ele tem como órgão central o SINAR, né? Na verdade, o SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos, tem como órgão central o CONARC. E o CONARC que vai dar essas orientações aqui, né, que a questão está falando. O SINAR, ele é composto de basicamente todas as instituições que fazem parte do SINAR, tá, pessoal? E aí, o que acontece? A Polícia Federal vai ter que ouvir, né, essas orientações, vai ter que seguir essas orientações do CONARC, porque ela faz parte do SINAR, tudo bem? O arquivo da Polícia Federal, ele faz parte do SINAR. Como ele faz parte do SINAR e a orientação vem do órgão central, né, que é o CONARC, esse segmento, né, de orientações, ele tem que ser aplicado no âmbito da Polícia Federal, tudo bem? Por isso que a gente tem aí uma questão correta. A primeira parte, né, que até aqui é tranquila, tá falando que o arquivo da DPF é constituído de todos os documentos produzidos ou recebidos no cumprimento da missão, né, institucional, no desenvolvimento das atividades institucionais, é o conceito de arquivo em si, aplicado aí à nossa querida Polícia Federal. Vamos lá, então, questão número 7 corretinha, e a gente vai para a próxima, número 8. A gestão de documentos, reconhecida inclusive na legislação arquivística brasileira, visa garantir que os arquivos sejam instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e elementos de prova e informação. Pessoal, olha só,
Não é o conceito de gestão de documentos que a gente está acostumado, né, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.159 de 91. O que esse artigo fala? Que gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento nas fases corrente e intermediária e que tem como destinação final, né, o recolhimento para guarda permanente ou a eliminação. Esse é o conceito de gestão de documentos da Lei 8.159 de 91. Beleza, é um ótimo conceito, um conceito ok. Mas aí, se a gente vê aqui esse conceito, ele não está de acordo com a Lei 8.159. Mas quer dizer que ele está incorreto? De forma alguma, pessoal. Vamos ver se bate, né? Vamos ver se faz sentido, né? Essa definição aqui para o termo de gestão de documentos. Se fizer, questão certa. Se não fizer, questão incorreta. Mas não é porque eu não tenho, né, um conceito de acordo com a Lei 8.159 que a legislação vai estar errada. Eu recebo muitos comentários sobre essa questão aqui. Os alunos mandam e falam, professora, mas não está de acordo com a Lei 8.159. Tá bom, não quer dizer que esteja errado. A gente tem que analisar e ver se tem alguma coisa aí que não condiz, né, com os procedimentos arquivísticos. Vamos lá. A gestão de documentos, reconhecida inclusive na legislação arquivística brasileira, sim, a Lei 8.159 reconhece a gestão de documentos, define a gestão de documentos. Visa garantir que os arquivos sejam instrumentos de apoio à administração. Os documentos só são criados ou recebidos para apoiar a administração, para desenvolver as atividades, certo? Para apoiar a administração, a cultura, ao desenvolvimento científico e elementos de prova e informação. Pessoal, o que tem de errado aqui? Nada. Opa! Nada e eu vou e marco incorreto. O que tem de errado aqui? Nada, pessoal. Questão certinha. Tá falando de um conceito de gestão de documentos de forma diferente, né? Eles são criados para servir a administração, principalmente, né, inicialmente, mas também são criados como apoio, né, à cultura, né, ao desenvolvimento científico, servem como prova, né, como fontes de informação. Tá certinho, viu, pessoal? Conceito certinho aí. Bom, questão número 9. Em algumas situações, os documentos de arquivo precisam passar por vários setores da instituição, beleza? Onde são tomadas as decisões com relação ao tema do documento. Ótimo! Eu crio um documento para desenvolver uma atividade, cada setor vai ali empreender, né, uma ação, né, vai demandar alguma coisa em relação àquele conjunto documental, aquele processo, para que chegue no final, né, e a atividade tenha sido desenvolvida, tá certinho? A trajetória realizada pelo documento, desde a sua produção até o cumprimento de sua função administrativa, é reconhecida como tramitação. Pessoal, olha só, se um documento é criado no setor A, ele foi para o setor B para ter uma assinatura recolhida. Depois ele foi para o setor C para ser analisado por uma pessoa X. Depois ele voltou para o setor A para finalizar a demanda. Esse ir do A para o B, para o C, depois voltar para o A, esse A, B, C, A é a tramitação, tudo bem? É a movimentação que o documento fez dentro da instituição para que a atividade pudesse ser desenvolvida. É o que a questão está falando aqui. A trajetória realizada pelo documento, ela deverá ser registrada para o futuro conhecimento. Sim, quem é que vai registrar a tramitação do documento? O protocolo. Se você for lá no protocolo com o número de processo, eles têm que te falar onde é que esse processo está, por quanto tempo está, na mão de quem está. Então, essa tramitação, essa movimentação, ela é trabalhada no protocolo, porque o documento ele não pode se perder, né, a partir do momento que ele é criado, recebido, né, se no caso dele ter vindo de outras instituições, né, recebido. Então, a gente tem que fazer esse controle, né, e o protocolo que faz, e a gente vai saber, então, em que lugar que o documento está, por quanto tempo esse documento permaneceu ali, em mãos de quem, né, esse documento está. Isso tanto para suportes convencionais quanto para digitais, tudo bem, pessoal? Vamos lá, questão corretinha, né, número 9, e a gente vai para a questão número 10. Pessoal, a organização de documentos de arquivo envolve a classificação, a ordenação e o arquivamento. A classificação e ordenação são operações intelectuais e o arquivamento uma operação física. Para responder essa questão, você tem que saber o que é classificação, o que é ordenação e o que é arquivamento. Classificação é o ato de analisar o documento, identificar a qual função ou atividade esse documento faz referência, ir lá no plano de classificação e falar, ó, essa função aqui, essa atividade que eu identifiquei naquele documento, pode ser encaixada nessa classe aqui. E aí essa classe, ela tem esse código aqui, então esse documento tem esse código. Isso é classificar, tá bom?
Depois que eu classifico, vocês concordam comigo que se eu identifico ali que 10 documentos fazem referência a uma mesma atividade, né, e tem o mesmo código, eu vou ter 10 documentos com aquele mesmo código, certo? Eu usei o plano de classificação e identifiquei que aqueles 10 documentos têm o mesmo código, beleza. Quando eu reúno esses documentos pelo código, eu ordeno, tá bom? Então, a ordenação é a reunião dos documentos a partir do código de classificação que eu identifiquei na classificação. E o arquivamento em si é literalmente pegar o documento e arquivar, armazenar. Ele não está mais em tramitação, ele foi arquivado, tudo bem? Então, beleza, falei para você o que é as três coisas. Aí vamos voltar para a questão, vamos voltar já para a segunda parte, né? Porque eu já expliquei o que é classificação e o que é ordenação e o que é arquivamento. A segunda parte fala assim, a classificação e a ordenação são operações intelectuais e o arquivamento é uma operação física. Tá certinho, pessoal. Classificar é eu olhar o documento, analisar, identificar o código, beleza. Ordenar é eu reunir, juntar aqueles documentos que têm o mesmo código. Então, são operações intelectuais, né? Eu tô ali analisando a documentação para identificar o código e reunir os documentos que estão no mesmo código. O arquivamento não, ele é físico, né? O arquivamento é eu pegar e guardar. Beleza, só isso. Parou de tramitar, arquivei, beleza? Então, questão número 9 aí, número 10, desculpa, certinha. Número 11, tá acabando. Imagina se fosse a sua prova de 2021. Ó que tranquilo. Pessoal, os documentos de arquivo, após cumprirem um prazo de guarda nos arquivos correntes, devem ser transferidos para o arquivo permanente. Pessoal, olha só, eu vou até aproximar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Eu sei que não está perfeito não, mas vamos lá. A gente tem os arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes. O documento, ele pode ser eliminado aqui, ó, diretamente do arquivo corrente. Ele cumpriu as funções pelas quais foi criado e aí ele pode ser eliminado porque ele não tem mais nenhum valor para a instituição. A tabela de temporalidade pode definir isso sim. Mas pode acontecer desse documento, pessoal, ser transferido para o arquivo intermediário. Se ele for transferido para o arquivo intermediário, eu já expliquei para você aqui. Essa transferência ocorre porque o documento ainda pode ter algum valor para a instituição. O valor primário, né, a função pela qual ele foi criado, ela foi atingida. Mas no arquivo intermediário, ele tem um valor primário diminuído, né? Ele não vai ser usado com tanta frequência, mas pode ser que o documento ainda seja usado. Então, ele vai ser transferido para o arquivo intermediário. Mas pode ser também, pessoal, que o documento seja recolhido para o arquivo... Opa, que ficou feio demais isso aqui. Eu queria fazer um R. Pode ser que o documento seja recolhido para o arquivo permanente diretamente do arquivo corrente. Ele vai ser recolhido quando o documento possui características históricas, culturais, probatórias ou informativas e não tiver necessidade de ficar aguardando no arquivo intermediário, tudo bem? E ainda tem uma outra situação, que é o documento, depois de ser transferido para o arquivo intermediário, ser recolhido para o arquivo permanente. Então, guarda isso aqui também, ó, legal essa análise aqui. Sempre que o documento é recolhido, é para o arquivo permanente, tá bom? E eu vou ter o recolhimento a partir do intermediário e diretamente do arquivo permanente, enquanto a transferência ela só pode ocorrer uma vez, que é do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Bom, pessoal, eu te falei isso tudo porque a questão está falando assim, que os documentos de arquivo, após cumprirem os prazos de guarda nos arquivos correntes, eles devem ser transferidos para o arquivo permanente. Para começar, eles não são transferidos, né? Eu não falei aqui que eles são recolhidos para o arquivo permanente, sempre que os documentos chegam no arquivo permanente é para o recolhimento. Além disso, pode ser que o documento seja eliminado diretamente do arquivo corrente e pode ser que o documento seja transferido para o arquivo intermediário. Então, esse devem aqui, ó, torna a questão incorreta, tá bom? Eu tenho várias possibilidades aí, além da transferência não ser o termo correto para o documento que vai para o arquivo permanente, tá bom? Questão 11 incorreta, vamos para a nossa última questãozinha da prova de 2013. Bom, em relação à preservação e conservação, mais uma vez, atenção, esse tema não cai especificamente assim no seu edital, preservação só vem dentro de 7 funções arquivísticas, pode ser não, a prova não vai cobrar aprofundado, mas vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa aqui, né, porque o básico de preservação vai ser cobrado. Vamos lá, deve ser previsto espaço para o armazenamento separado dos diversos suportes documentais nas áreas de depósito dos documentos de arquivo. Pessoal, o armazenamento, né, que é o que ele está falando aqui, ele vai ser definido, né, dependendo do suporte documental. Eu armazeno um papel diferente de como eu armazeno outros suportes documentais, tudo bem?
porque cada um, né, tem uma especificidade ali em termos de material, né, diferente. Então, a condição de temperatura, umidade é diferente, o mobiliário vai ser diferente, a depender das dimensões do suporte documental. Então, por isso que ele coloca aqui, que, né, que deve ter um espaço previsto, né, para o armazenamento separado dos diversos suportes documentais, porque cada um tem uma especificidade, né. Nas áreas de depósito dos documentos de arquivo, a gente tem uma questão certa aí, mas em relação à preservação e à conservação, né, a prova provavelmente não vai aprofundar aí não, porque preservação envolve mais medidas normativas, né, para conservar o documento, para proteger o documento, né, fornece elementos para conservação. Então, a gente tem aí uma questão certinha. Se você quiser anotar o gabarito, vou deixar aqui embaixo, mas vou falar aqui também. 1E, 2E, 3C, 4E, 5E, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11E, 12C, tá bom? Gabarito da prova de 2013 de escrivão da Polícia Federal. Professora, teve prova em 2018, você vai fazer também? Sim, pessoal, vou fazer também. Já tem data, já tem o simulado, tá disponível no Instagram, né, na minha bio, e a data do gabarito comentado já tá divulgada também nesse próprio arquivo. Então, vai lá no meu Instagram, na bio, baixa a prova de 2018, tá dessa forma aqui, bem arrumadinha pra você, tá bom? E daí você pode resolver a prova e conferir o gabarito, que nem esse aqui, tá bom? Aí, Prof. Serena Alves é o meu Instagram, tá disponível aí para você baixar a prova de 2018 e aí vamos testar, né? Espero que você tenha ido bem. Coloca aqui embaixo o que você achou da prova de 2013. Você acha que a prova de 2021 vai ser dessa forma, pessoal? Você acha que ela vai vir mais difícil? Eu acho que ela vai vir com conteúdos novos, eu acho que ela vai vir mais difícil, tá bom? Essa prova aqui, ó, foi bacaninha demais. Você que é meu aluno de direção, tenho certeza que você saiu muito bem, porque é tudo que eu falo em aula, não tem nada que eu deixei de falar em aula aqui. Então, você sairia muito bem se você tivesse levado o curso aí, se você tiver levado o curso, né, bem a sério, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, mais uma vez, eu realmente falo demais em cada questão, mas é porque o meu interesse é que vocês possam aprender com essas questões, né, mas para realizar outras questões. Então, tem gente que só estuda por esse material, né, que eu disponibilizo aqui. Então, realmente é uma forma de passar mais conteúdo para vocês, né, por meio das questões. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais ideias, podem colocar aqui embaixo, podem colocar lá no meu Instagram. Eu sempre anoto o que vocês colocam. O pessoal tá pedindo a Lei 2.527 de 2011, que é a LAI. Tô verificando a possibilidade de fazer, porque é uma legislação super longa, né? Vocês sabem, o nosso curso de arquivologia, ela é bem completa, né? Acho que a gente tem 5 ou 6 vídeos sobre a Lei 2.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, mas quem sabe eu não consiga, né, tratar essa lei aqui. O pessoal também pediu sistemas e redes de arquivo, né? Já é mais tranquilo para trazer para vocês, é um tema tranquilo e que com certeza pode cair em prova, que se você sabe das informações que eu coloquei lá no curso do Direção, você resolve qualquer questão de sistemas e redes de arquivo. Mas vou analisar aí possibilidades, mas por enquanto no radar a gente tem a prova de 2018 comentada, assim como essa aqui. Espero que você tenha ido bem, não esquece de me contar aqui embaixo, eu adoro os comentários de vocês, fico muito feliz. Quero agradecer também, o pessoal sempre fala, professora, obrigada por estar disponibilizando o conteúdo, pessoal, a honra é minha, eu fico muito feliz de estar fazendo parte da caminhada de vocês, fico muito feliz de estar podendo passar esse conteúdo, né, como eu falei para vocês que eu recebo, né, comentários de uma forma leve, né, divertida, que realmente não seja uma matéria fatigante para vocês, né, uma matéria que vocês vejam, olhem lá para o seu cronograma e falem, é hora de arquivologia, que chato. Pelo contrário, né, eu tenho recebido aí do pessoal falando que quando chega a hora de arquivologia é a hora de relaxar, né, é a hora de estudar mais tranquilo, é a hora de estudar sabendo que vai vir uma piadinha ali, outra ali, né, um comentário assim mais fluido, né, da professora. Então eu fico muito feliz que vocês estejam gostando do curso. Se você não é um aluno de direção, pelo amor de Deus, só resolve arquivologia na sua vida, tanto para PF quanto para outras provas que você venha a fazer. Não vai precisar não, tá bom? Mas só resolve arquivologia. Tenho certeza que o meu curso vai resolver arquivologia de forma definitiva para você, pessoal. Não é porque é meu não, mas é porque eu faço com muito carinho, muita qualidade. Tô sempre acompanhando vocês, então o curso tá sempre evoluindo, tá bom?
Beijo, bons estudos. Se você está assistindo esse vídeo aqui quarta, né, feriado, bom feriado para você. Espero que você tenha conseguido estudar já hoje, possa descansar um pouquinho também, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um abraço e bons estudos.